homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. O nosso evangelho hoje, ele é um momento de formação, é uma catequese. Jesus fala aos apóstolos, não aos discípulos, mas aos apóstolos. Quem foram e quem são os apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que Jesus tirou do meio dos discípulos para formar com ele o seu grupo, que seria posteriormente os que protagonizariam a igreja, a missão. Numa linguagem mais atual, foi o seu conselho, foi o seu CPP. Jesus chamou 12 para formá-los para a missão. E o bate-papo de hoje de Jesus é para os 12. Jesus falou aos apóstolos, que foram somente 12. E qual é a palavra de comando hoje nessa instrução que Jesus dá aos apóstolos? Não tenhais medo. Até porque o que eles iriam enfrentar humanamente era de se causar ou de se sentir medo. Mas o medo, nós podemos vê-lo em 2 pontos de vista. Primeiro, do ponto de vista da espiritualidade, o medo é a falta de fé. É óbvio que o medo é falta de fé, porque quem acredita não tem medo, simplesmente vai até as últimas consequências.
Do ponto de vista psicológico, o medo nada mais é do que a insegurança com relação ao desconhecido. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Isso faz com que nós não enfrentemos as situações adversas da nossa vida. Um exemplo, quando éramos crianças, tínhamos o que? Medo do escuro. Aliás, as crianças têm esse medo do escuro. Não ia nem no quarto quando estava escuro. O medo faz com que nós, no inconsciente, criemos monstros e situações pelas quais nos retraímos e não conseguimos ir adiante. E como fazer para vencer isso? Entrar no quarto e acender a luz. Dar esse passo para enfrentar, porque o medo, ele cria uma realidade virtual. Vamos à linguagem de hoje. Cria uma linguagem virtual pela qual nos impede de enfrentarmos a realidade real. O medo cria aquilo que não existe, mas existe na cabeça, na consciência, gerado pelo inconsciente daquele que sente medo. E à medida que você não supera, ou seja, não enfrenta, ele vai se tornando um fantasma cada vez maior. Esse mecanismo é humano, todos nós sentimos, mas é preciso vencer, porque o medo cria realidades fantasiosas que não existem. E Jesus prepara os apóstolos e diz a eles do que eles devem ter medo e do que eles não devem ter medo, porque o medo é inevitável, mas eu preciso vencê-lo. E o que Jesus diz a eles? Olha, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Vocês não têm que ter medo daqueles que te ameaçam de morte, porque quem te matar vai conseguir matar somente o corpo. Agora tenha medo daqueles que podem matar a alma. Aí sim, mas é justamente esse medo que nós não temos hoje. Todo mundo tem medo de morrer, mas vai morrer do mesmo jeito. Não precisa de ninguém matar, você vai morrer. Então é um medo desnecessário. É um medo desnecessário, porque você vai morrer. Agora, ninguém tem medo de matar a alma, daqueles que matam a alma. E quem que pode matar a alma? O demônio e suas ciladas. O demônio e suas ciladas. E o que é matar a alma? É me tirar da presença de Deus. A alma que morre é aquela que se afasta de Deus. E se nós formos olhar, o mundo hoje está cheio de cadáveres andando por aí. Só corpos vivos, com almas mortas, porque já estão distante de Deus, há muito tempo. E presos simplesmente às vaidades do mundo. Do que adianta ganhar a própria vida e perdê-la no final? Do que adianta pagar R$1 milhão para ir ver o Titanic e depois morrer? Deixa o passado no passado, vive o presente, senão você não vive. Quem vive em função do passado já morreu, esqueceram de enterrar. Tem gente que vive do passado, de rancores do passado, de mágoas do passado, de coisas, impede a vida. E quem vai atrás do passado, morre, porque o passado é morto. Um exemplo claro foi isso que aconteceu essa semana. Mas Jesus diz, não tenhas medo dos que matam o corpo, mas dos que podem matar a alma. Esses vocês devem temer, ter medo. Mas hoje o mundo não tem medo não, porque tanto faz como tanto fez a alma. O que importa é o corpo. Mas é preciso superar, e nós conseguimos superar sim, mas é preciso vencer também os mecanismos psicológicos que nós criamos, por conta do medo, que cai justamente na dimensão espiritual, que é a falta de fé. Toda pessoa que não tem fé, ela tem medo. Quem não tem fé, vai sucumbir muito mais cedo, porque não tem condições de enfrentar as situações. Mas olha que bonito, Jesus preparando os apóstolos para isso, e eles entenderam bem, não tiveram medo, tanto é que todos morreram martirizados. O grande problema de hoje é que nós católicos, quando eu falo nós padres, nós bispos, nós religiosos, estamos também caindo nas armadilhas do relativismo. Aí o que diz Jesus no versículo final?
todo aquele que me negar no mundo, eu também vou negá-lo diante de Deus. Essa reflexão ninguém faz. Quando que eu nego Deus? Quando eu sou contrário ao amor. Quando eu evito o bem e faço o mal. Quando nós temos um caminho a seguir, espelhado pela doutrina da fé, e nós negamos. Aí, muitos de nós negamos quando justamente fazemos o contrário. Obviamente, as nossas limitações não podem tornar-se empecilho para superarmos as dificuldades que enfrentamos, porque senão na dinâmica da vida tem dificuldade sim, é só olhar a vida dos apóstolos, a vida dos santos. O bonito é a superação de tudo isso. Bonito é isso. Mas, por conta dos medos e do relativismo, nós estamos negando a Cristo em muitas coisas. E quando que eu nego? Quando eu sou contrário à doutrina da fé, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Muitos de nós católicos nos dizemos católicos e nos dizemos cristãos, mas negamos a verdade de Deus no dia a dia. Temos medo de sermos verdadeiros e coerentes com a verdade. Qual é um dos princípios cristãos que muitos estão esquecendo? O valor à vida, por exemplo. Uma mulher que decide abortar e chega até você e diz isso, e você silencia, você peca o tanto quanto. E muitas vezes nós cruzamos os braços e lavamos as mãos porque temos medo de dizer a verdade para não ofender ninguém. Desde quando a verdade ofende? A verdade liberta, isso sim. Lógico que se paga um preço por dizer a verdade. Quando você diz a verdade, você vai ganhar um inimigo no primeiro momento, porque ele nem vai olhar na tua cara mais, porque você disse a verdade. E a verdade, ela tem esse poder de desestruturar, porque todo mundo criou as suas verdades relativas. É como o católico que tem a doutrina e cria sua própria doutrina. O católico que não segue a doutrina e cria sua própria doutrina não é católico, é protestante. Simples assim. É muito claro. Mas as pessoas têm medo. Olha o medo. Os apóstolos não tiveram medo. Foi por conta da verdade que eles morreram. Foi por conta da verdade que João Batista perdeu a cabeça quando chegou para Herodes e disse: você está em adultério vivendo com a esposa do seu irmão. O que lhe pediram? A cabeça numa bandeja. É isso que acontece. Quem disser a verdade e abraçar a verdade pode se preparar para a perseguição. É consequência. Mas você vai ganhar a vida, isso é o que importa. E os que são complacentes, não querem se queimar. Tem gente que não quero me queimar, não quero me meter, lavo as mãos igual Pilatos. O problema é dele, não, o problema é nosso. Se chega nas suas mãos uma situação em que você tem a obrigação moral de dizer a verdade e não diz, você é conivente com o mal que vai acontecer. Quando você diz e alerta da verdade e o outro faz, aí o problema sim é dele. Mas quando você não tem a hombridade, conhecendo a verdade e não dizendo, você está no mesmo nível do que aquela pessoa que cometeu o dano que ela está para cometer, seja o aborto, seja qualquer outra coisa. Gente, Jesus preparou bem os apóstolos. Olha, publicai nos telhados, não tenham medo. A palavra de comando hoje é não ter medo mesmo. Não ter medo. E hoje, no mundo de hoje, todo mundo quer estar bem com todo mundo. E quem quer estar bem com todo mundo não está bem com ninguém, porque isso é falso. Primeiro, ninguém é amigo de todo mundo, não existe isso. Primeiro, segundo, não dá para agradar a todo mundo. E qual é a consequência da verdade? É só olhar para a cruz e olhar a vida dos apóstolos, como eles terminaram. Foi isso que aconteceu. Só que todo mundo tem medo de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. Não sei por quê. Uma coisa tão natural como o ar que a gente respira. É como outro medo que as pessoas criam. Eu não entendo certas coisas.
Tem gente que tem medo de morte, de quem morreu. Como que pode ter medo de quem morreu? Amou tanto a pessoa na vida e depois que morre tem medo. Pois você pode dormir no cemitério tranquilo, meu filho, não vai acontecer nada. Agora tenha medo de quem está vivo, porque é quem está vivo que pode fazer mal para você, não é quem morreu. As cobras com os seus guizos estão do nosso lado. Não é no cemitério. Não é no cemitério. Eu morro de medo de quem morreu. Meu Deus. Como que pode? A pessoa que você amou tanto, ou a mãe que você amou tanto, depois que morre vira fantasma? Ou alguma coisa do tipo? São medos insanos. Eu acho que o ser humano às vezes beira a insanidade em alguns aspectos. A gente tem medo de quem morreu. Onde já se viu isso? Tenha medo de quem está vivo, cuidado. É quem está vivo que pode te fazer mal. Quem pode te matar é quem está vivo, não é quem está morto. Quem está morto já morreu, não tem mais nada a ver com a gente. Mas nós vamos criando isso na nossa vida. Isso é típico do quê? Falta de fé. Falta de fé. Isso é próprio das pessoas que acreditam em tudo. Os supersticiosos são assim, né? Os supersticiosos são assim. Gente, qual é a lição para hoje? Cada um depois se autoavaliar. Quando que eu estou negando a Cristo? E quais são os meus medos? Sejam eles na minha dimensão psicológica, sejam na minha dimensão de fé. Quais são os medos que eu preciso urgentemente superá-los? Superá-los, ou pelo menos tentar superá-los. Pelo menos tentar, gente. Para isso temos a Eucaristia, que nos dá o sustento para isso. A gente vive muito das bagatelas do mundo, mas nada do mundo vai te dar o consolo, o alívio, a felicidade que você deseja. É tudo ilusão. Cada dia que passa eu vejo isso na minha frente e me convenço mais ainda das ilusões do mundo. Como é bom a maturidade e o tempo, né? Como é bom ter meio século de vida, que a gente começa já a olhar e colher, meu filho, algumas coisas e perceber o quanto muitas vezes com os seus medos, o quanto muitas vezes com a sua ingenuidade, com a sua bondade até, você foi alvo do mal daqueles que não querem o bem. Essa deveria ser o processo natural. Bom, a gente tem até o dia de morrer para ir amadurecendo, né? Ninguém nunca vai estar pronto e acabado. Quem se julga pronto e acabado, já morreu também. Se está pronto e acabado, é só enterrar, né? Temos até o último dia, o último suspiro, para aprender algo, para superar, para vencer, para tornar-se um ser humano melhor. Então fica a lição de casa para iniciarmos o segundo semestre, nesse mês de julho, analisando na sua oração, quais os meus medos, e quais os medos que não... Gente, o medo cria realidades que não existem, põe isso na cabeça. E quando que eu neguei e estou negando a Cristo? Isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando você estiver diante dele, ele vai dizer assim: nem te conheço, nem te conheço. Um dia você me negou. Pedro negou, mas teve a oportunidade de refazer o caminho, né? Nós muitas vezes continuamos na negação. É a vaidade, as influências que vão nos levar depois para o buraquinho, né? Sem a superação ou a caminhada que deveria ter feito para alcançar o objetivo maior, que é o céu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,